A gente já ouviu de tudo sobre a psicologia do Batman, né? Estresse pós-traumático, luto, trauma, o pacote completo. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se a ferida real dele não for psicológica, mas filosófica? É exatamente isso que vamos explorar aqui, usando umas ideias bem interessantes, umas doenças do espírito, para tentar entender o Homem-Morcego de um jeito totalmente novo. Para a gente começar a responder essa pergunta, temos que ir lá atrás, né? Voltar para o começo de tudo. Para aquele momento que não definiu só o Bruce Wayne como pessoa, mas que moldou toda a visão de mundo dele. E claro, tudo começa no beco do crime. Só que, em vez de olhar para isso só como um trauma psicológico, vamos tentar enxergar o assassinato do Wayne de outra forma. Pense nisso como o exato instante em que uma ideia fundamental se quebrou dentro do pequeno Bruce. A ideia de que o mundo tem alguma justiça. E aí que entra a primeira doença do espírito que o atinge, a tal da Catholic. O que é isso? Bom, é a anomalia que acontece quando um conceito geral, pense em justiça, em ordem, simplesmente desaparece. Para aquele menino, naquela noite, a justiça não foi só uma ideia que falhou. Ela se despedaçou, virou pó, bem ali na frente dele. Então, o ponto aqui é que a perda foi muito maior do que só a dos pais dele. O que ele perdeu de verdade foi a fé em qualquer tipo de ordem no mundo. Ele se tornou o que a fonte descreve como assombrado pela lucidez. Ou seja, ele passou a ter uma consciência constante e dolorosa de que aquele princípio que deveria organizar tudo, a justiça, simplesmente não existia em Gotham. E o que alguém faz quando o mundo de fora se quebra desse jeito? Geralmente constrói algo por dentro para compensar, certo? A resposta do Bruce para esse vazio foi exatamente essa. Ele criou uma cura. Só que essa cura acabou virando a sua própria prisão, uma prisão perfeita. Pense bem, se não dá mais para confiar no geral de fora, a polícia, o sistema de justiça, as leis, o que ele faz? Ele cria um geral interno. E esse geral é o voto. Aquela promessa de lutar contra o crime se torna o seu novo sistema, a sua nova ordem, o seu absoluto particular. Só que tem um problema. Ao criar essa cura, ele basicamente troca uma doença por outra. Ele desenvolve o que é chamado de Toad Tita. Essa é a doença da perfeição, sabe? É quando um indivíduo é quase que sequestrado por um ideal absoluto. No caso do Batman, o voto dele e principalmente aquela famosa regra de não matar, se torna essa lei interna. Perfeita sim, mas terrivelmente inflexível. E essa inflexibilidade leva direto para outra coisa, a autoditia. Que nome estranho, né? Mas a ideia é simples. É a recusa consciente do individual. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele sempre vai priorizar a regra dele, o voto cerimonial, acima da necessidade específica de uma situação. É por isso que ele se recusa a quebrar a regra de não matar, mesmo que isso signifique deixar o Coringa vivo para matar de novo e de novo. E é aqui que a gente chega no paradoxo central do Batman. Existe uma guerra acontecendo dentro dele, sabe? De um lado, a alma, que é governada por essa regra interna perfeitinha, e do outro, os métodos dele, que rejeitam todas as regras do mundo lá fora. Então, enquanto a alma dele está presa nessa regra interna perfeita, os métodos que ele usa são o completo oposto. Eles vêm de outra condição, a acatolia, que é, basicamente, a recusa do geral. Ele olha para o sistema da sociedade, polícia, tribunais e rejeita tudo, porque ele acha tudo falho. E no que ele confia, então? Só no que é concreto, empirismo, tecnologia, fatos. Olha só como essa guerra interna fica clara aqui. De um lado, a gente tem a alma, com a todetita, o apego total àquela regra interna, perfeita, o voto. Do outro, o método, com a acatólia, a rejeição completa das regras externas, que são falhas. A alma dele é inflexível, idealista. Já as ações são totalmente pragmáticas, forenses, pé no chão. Como aquela verdade com o V maiúsculo, a justiça, o abandonou, ele se agarra numa coisa que ele consegue controlar, a exatidão. Ele não está mais atrás de uma verdade filosófica. O que ele busca é a exatidão forense, a precisão de uma análise de balística, sabe? A exatidão de um plano tático. É quase um culto à exatidão, que entra no lugar da verdade que ele perdeu. Tá, mas e aí? Como essa guerra toda dentro dele aparece no dia a dia, ou melhor, na noite à noite? Bom, nas ações dele, ele vira uma espécie de Dom Quixote de Gotham. Um idealista que luta sem parar contra uma realidade que simplesmente se recusa a se dobrar para o ideal dele. Essa manifestação tem nome, Horetita.
A gente pode chamar de doença da vontade. É aquela necessidade compulsiva de agir, de fazer acontecer, de precipitar as coisas. O Batman é, no fundo, um grande impaciente. Ele não consegue esperar pela burocracia lenta, pelo sistema corrupto. Então, a vontade dele o obriga a agir, e agir agora. E não tem arquétipo melhor para isso do que o Dom Quixote, né? Aquele cavaleiro andante que tentava impor o ideal de cavalaria dele numa realidade que não tinha nada a ver com aquilo. O Batman faz a mesma coisa. Ele é o cavaleiro das trevas que tenta impor o voto dele a uma Gotham que, no fundo, também se recusa a mudar. O ponto central aqui é que as ações dele são o que a fonte chama de simile-determinações. Elas parecem justiça, sabe? Tem o formato da justiça, mas, no fundo, são rituais vazios. Pense bem, prender um vilão que a gente sabe vai escapar do asilo Arkham daqui a pouco, isso não muda a corrupção de Gotham na raiz. É uma gênese fracassada, uma tentativa de criar ordem que sempre falha. E esse ciclo de ação que não leva a lugar nenhum acaba gerando uma condição crônica que é descrita por uma frase em romeno, tristezeia de dupo victoria, ou seja, a tristeza depois da vitória. Cada vitória dele é oca, é vazia. E isso explica muito daquela melancolia profunda que é a marca registrada do personagem, né? Beleza. Até agora, a gente viu as doenças que o Batman tem. Mas a chave para entender o quebra-cabeça inteiro é a única doença que ele não tem. Mais do que isso, é a doença que ele rejeita com todas as forças. A doença da rendição. Pois é, existe uma e apenas uma dessas doenças do espírito que o Batman não tem. E toda a vida dele, toda a persona do Batman, é basicamente uma guerra declarada contra essa única condição. E essa doença é a arroretia. O que seria isso? É a recusa em agir. É a aceitação passiva do mundo do jeito que ele é. Sabe, aquela retirada lúcida da luta, que às vezes a gente até confunde com estoicismo, mas que no fundo é uma forma de rendição. Agora, olha que interessante. Aquele trauma original, o assassinato dos pais, foi uma experiência de passividade total e forçada. Naquele beco, ele foi obrigado a entrar em arroretia. Ele não podia fazer nada, não tinha controle nenhum. Ele era só um garoto completamente indefeso. E a vida inteira dele, a partir dali, se tornou uma guerra para nunca, jamais se sentir daquele jeito de novo. E aí, tudo se encaixa. Vira uma espécie de cascata patológica. Vamos recapitular. Primeiro vem o trauma, a catolita, quando a justiça do mundo desmorona. Isso leva ele a criar o voto, a todetergita, a regra interna perfeita dele. O método que ele usa é a acatolia, a rejeição de todos os sistemas de fora, o que resulta na ação noturna dele, a oretita, aquela guerra fútil que parece justiça, mas não é. E por fim, o grande motivo por trás de tudo, a guerra dele contra a passividade, a guerra contra a aoretia. No fim das contas, o Batman é muito mais do que só um herói traumatizado. Ele é, como diz a fonte, a incorporação de todas as patologias do espírito moderno, exceto a da rendição. Ele pode ser quebrado de todos os jeitos filosóficos que a gente possa imaginar, mas ele nunca, jamais se rende. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Essa recusa absoluta em se render é a maior força dele ou é, no fim, a sua maior tragédia?